A tarde é sua. Parece um programa de auditório, né? A tarde é sua. Gente, boa tarde. Boa tarde. Espero que não tenhamos muito sono depois de um almoço. Todos foram um almoço levinho, né? Para não dar sono mesmo. Eu vou falar com vocês aqui de um assunto que, ao mesmo tempo que é um assunto que move paixões, assim, né? Porque a gente está falando de administração, de finanças, isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com poder, tem a ver com empregos, tem a ver com muita coisa que move aí o trabalho, o dia a dia das pessoas. Também é um assunto, às vezes, um pouco chato, assim, né? Porque ele, quando vai para o lado mais técnico, ou você gosta ou você não gosta. E digamos que eu escolhi aí um caminho para trabalhar uma profissão que é danada mesmo, que é isso, é mexer com sindicatos. Então, eu até queria apresentar para vocês um pouquinho aí do trabalho que eu tenho feito, sempre, desde que me entendo por gente, trabalhei com sindicatos. Comecei nos bancários de Porto Alegre, fiquei por 5 anos lá. Saí dos bancários e fui trabalhar numa software house, uma empresa que desenvolve sistemas de informática para sindicatos, só para sindicatos, para controle de arrecadação, controle da ação sindical, departamento jurídico, colônia de férias, financeiro. E eu, com isso, entrei em mais de 80 entidades sindicais por 5 anos, quando eu trabalhei lá também. Eu encerrei meu trabalho nessa empresa, que é a Pandora, quando eu estava na CUT Nacional, num período que ainda não existia CSP Conlutas, que foi em 99, eu ficava direto lá fazendo implantação de sistemas, da parte financeira e tudo. Saí da Pandora e fui para o Diese, fiquei lá por 10 anos e recentemente lancei carreira solo. Estou fazendo esse trabalho de consultoria e nessa parte de formação faço uma parceria direta com o ILAESE. A gente trabalha geralmente por chamados do ILAESE. Mas tirando a parte de formação, que não é exatamente assim o meu trabalho prioritário, eu estou com a mão na massa, né? Em entidades sindicais, ajudando a organizar, a pensar a parte financeira, a parte administrativa, vários elementos da gestão de sindicatos. Então, desde que eu lancei aí essa carreira solo, eu estou brincando, mas que eu me propus como uma empresa trabalhar, eu estou trabalhando, já trabalhei com os metalúrgicos, estou 80% do meu tempo nos metalúrgicos de São José dos Campos. Fiz um trabalho para os metroviários lá de São Paulo, continuo prestando serviços para o Diese, comecei um trabalho que está em andamento ainda também na construção civil de Belém, e os metalúrgicos de Itajubá foi alguma coisa também na área de formação. Estou trabalhando com os petroleiros de Alagoas e Sergipe e no Citisprev do Rio. Quando dá eu durmo, que é difícil. A minha formação oficial até não é em administração, até estou fazendo agora uma graduação por conta da habilitação. Sou formada em letras pela USP, mas sempre estudei assuntos relacionados a isso. Meu próprio curso de letras, você podia fazer metade numa faculdade, metade em outra. Eu fiz uma metade na faculdade de administração lá da USP. Mas é muito específico esse mundo que a gente vive, de administrar sindicatos, isso eu já adianto, assim, não é uma coisa muito comum. Aliás, é mais recente essa ideia de que os cursos na universidade, essa parte acadêmica relacionada à administração, que os cursos estão se chamando administração, e não mais administração de empresas, que era o foco inicial, né, que era você administrar uma empresa. Hoje os cursos falam em administração porque pensam que existem organizações, que são organizações, às vezes são empresas, e existe inclusive um mundo enorme e complicado aí, chamado de terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos, que reúne igreja, clube de futebol, associações e inclusive rigorosamente, assim, ao pé da letra, estariam os sindicatos. Mas nós não temos nada a ver com os objetivos mais gerais aí que o terceiro setor se propõe a fazer, né? Que é de ficar substituindo o Estado, nas lacunas do Estado aí. Bom, então assim, o trabalho que eu me proponho a fazer na vida é olhar para sindicatos e pensar em como é que a gente consegue administrar sindicatos de uma maneira mais bacana e produtiva e rentável do ponto de vista da luta, né? Como é que a gente aporta recursos para a gente, como é que a gente traz renda, faz a renda do sindicato ser aplicada para a luta. E aí eu vim aqui para começar uma conversa sobre isso com vocês. Como eu disse, são muitos assuntos,
Em geral, a gente está aí tomado pelo movimento, está o dia todo na luta e tem pouco tempo para entender e para olhar mais para essa parte interna, né, da gestão dos sindicatos. Então, eu queria trazer alguns elementos. Eu acho que eu vou falar um pedaço, eu separei mais ou menos em dois assuntos, um pouco do que é gestão e um outro pouco que é o orçamento propriamente dito, o que dá para fazer. Então, eu queria separar nesses dois blocos, fazer uma pausa entre um e outro, e aí vocês fazem perguntas ou intervenções, alguma coisa assim, tá? Temos tempo pra caramba para passar juntos aí uma tarde inteira, tá? Eu queria começar falando para vocês uma coisa que é o seguinte, deixa eu até voltar aqui antes. Eu acho que o Fernando terminou bem aqui hoje o dia, falando para vocês assim, de todos os desafios que vocês têm aí do ponto de vista político, né? Eu acho que o que a CSP com Lutas e os seus sindicatos e outros sindicatos também que estão aí se somando estão se propondo a fazer é um desafio enorme, inclusive pelo tamanho, por essa questão de talvez ser hoje uma minoria no movimento, então conseguir expressar, né, as ideias de vocês serem os representantes dessas ideias é um desafio muito grande. E a gente sabe que para isso é necessário realmente ter estrutura, ter condições para fazer. Para você poder estar lá na base fazendo o teu trabalho, tem que ter uma retaguarda, tem que ter uma estrutura boa para isso. E quando não tem, a gente faz assim mesmo. E sempre foi assim, né? Em períodos mais duros do país, sindicatos sob intervenção, sob o que fosse, a luta continuava, né? O que importa não é o prédio físico, não é exatamente a estrutura, mas quando a gente pode, a gente tenta gerir bem esses recursos. Eu acho que tem uma coisa fundamental, inclusive, que eu queria declarar para vocês, que eu me proponho a trabalhar com sindicatos mais relacionados à CSP com Lutas, exatamente por esse perfil classista. Porque administrar um sindicato corporativista, você faz isso de um jeito. Administrar um sindicato classista, você faz isso de outro jeito. E o que eu estou me propondo a fazer, convidando vocês a refletirem sobre isso, é como é que a gente faz para gerir recursos da categoria para um sindicato classista, um sindicato que pensa na classe trabalhadora como um todo. E eu acho que ficou muito claro aqui nas falas de vocês de manhã, que eu ouvi coisas muito interessantes, que era essa questão de nós temos uma solidariedade de classe. O companheiro falou que a gente, toda a campanha salarial acaba tendo uma pauta que não é exatamente a pauta da campanha salarial, a gente não está aqui exatamente por uma questão que é só ali o salário, né? Apesar de ser uma luta importante que tem que ser feita, mas sempre tem outras lutas que também a gente se solidariza. Em outros momentos foi reforma sindical, agora vocês estão aí com o ACE para discutir. Outros companheiros aqui falaram que lá no sindicato a gente dá atendimento para outras categorias que o sindicato não faz, o sindicato não representa, não luta por eles. Eu acho que essa solidariedade é muito importante. Então eu queria que a gente começasse a falar aqui o que eu estou chamando aqui de desafios da administração sindical, que na verdade é isso. O que a gente, como gestores também do recurso da categoria, tem como desafios para conseguir atingir o objetivo que a gente quer. E aí eu ia propor aqui para vocês refletirem sobre 5 aspectos, 5 desafios que eu vou trazer. E o primeiro deles tem a ver com isso. Que eu diria que o primeiro desafio dos sindicatos classistas é conquistar a independência financeira do Estado e dos patrões e investir na luta. Não pode ser conquistar a independência financeira e não ter dinheiro para investir na luta. E esse investir na luta, eu acho que é com quão ampla pode ser essa expressão, investir na luta. É tanto ir lá e lutar pelo salário, para a campanha salarial, como todos esses outros exemplos que vocês deram recentemente aí. E eu diria que está muito vivo para mim um dos maiores exemplos de solidariedade e de ver o movimento sindical investir na luta, que eu acho que foi um marco, assim, pelo menos na minha vida e acho que de muita gente no ano de 2012, que foi a situação que aconteceu lá em São José dos Campos com o Pinheirinho, que era uma ocupação que tinha 1.500 famílias, movimento popular, um movimento que não tem essa relação que o movimento sindical consegue ter, né, de trabalhadores assalariados, organizados, em assembleia. É uma vida dura mesmo,
e o pessoal que estava lá já vivendo há 7 anos, quando foi mandado daquela forma embora, o movimento sindical do Brasil inteiro, que está do mundo, se solidarizou, enviou recursos, investiu dinheiro. A própria luta do Pinheirinho, existir aquela ocupação, foi fruto do movimento sindical local lá. E às vezes é isso, a gente sofre na base, a base pode até não entender muito bem, e cabe a nós que somos classistas, internacionalistas, explicar para os trabalhadores por que é importante essa solidariedade de classe, né? Então acho que foi para mim, pelo menos, imagino para vocês, também foi um símbolo muito importante a solidariedade que houve em torno da luta lá do Pinheirinho. E portanto eu recomendaria, e digo que é um desafio, a independência dos patrões no sentido de que a gente quer que a nossa entidade seja sustentada fundamentalmente pela classe trabalhadora, pelos trabalhadores. O ideal, sempre muito difícil de atingir, é que a mensalidade sindical desse conta, que a gente conseguisse ter uma estrutura bacana e fazer tudo que a gente precisa fazer com a mensalidade sindical, mas não sendo possível, a gente tem que ir pensando em alternativas aí, mas que não nos descaracterizem como classe. A independência dos governos, que costuma também ser o mais complicado, eu sei, acho que tem que ser uma meta a ser perseguida. E acho importante a gente planejar um jeito de fazer isso. Não precisa nem ser um discurso, a partir de amanhã não será mais assim, mas a gente tem que pensar uma forma de viver sem imposto sindical. Acho que essa seria a coerência maior do movimento sindical. A gente conseguir imaginar como é que a gente pode não depender fundamentalmente. Acho que isso é o fundamental, não depender para continuar lutando, para continuar se organizando, não depender do imposto sindical. Ou seja, a gente saber que se acontece alguma coisa e amanhã resolve que não tem mais, e vocês estão vendo que está tendo várias movimentações em relação ao imposto sindical, já passou para centrais sindicais e está movimentando muito recurso, mas se amanhã não tivesse mais isso, a gente não pode dizer que amanhã a gente não existe mais, né? Então nós temos que planejar um jeito, com o tempo, de ir dependendo cada vez menos até não depender mais disso, tá? Então, em relação à parte de onde vem, digamos assim, o recurso, eu diria que esse é um desafio, a gente conseguir trazer um recurso que é campanha de sindicalização. Acho que essa é a palavra de ordem, assim. Temos que pensar nisso como uma coisa séria, com metas, com indicadores, com atividades, com 3 anos, iniciou o mandato, qual é meu planejamento? Até o fim do mandato eu quero aumentar quanto meu número de sócios, e para aumentar meu número de sócios eu preciso de dados, preciso saber onde é que está o sócio que não é. Eu sei que nós temos problemas em várias categorias de ter uma rotatividade muito alta, então a gente tem que ver como é que fica com o sócio, independente da relação dele com a empresa, de repente tem uma relação mais direta com o sindicato. Tem alternativas para pensar, tá? Um segundo desafio que eu diria para vocês, esse eu vou falar muito rapidamente, porque eu sei que vocês vão aprofundar essa discussão aí no futuro. A CSP Comutas está pensando em promover, inclusive, um seminário sobre esse assunto aqui, né? Que é, para gerir um sindicato classista, a gente precisa lutar permanentemente, é um combate constante e diário contra a burocratização, tanto da diretoria do sindicato, quanto dos funcionários do sindicato. Porque a burocratização significa que a estrutura do sindicato, e a estrutura é o prédio, o carro, o dirigente, a liberação, o funcionário, toda a estrutura do sindicato, como é que a gente faz com que ela não se descole da base? Não, gente, perdão, uma coisa. Com que ela não esteja descolada daquilo que a categoria elegeu você para fazer. Então a própria palavra burocracia, que vem de bureau, francês, bureau, que quer dizer, né, o cara que está atrás do bureau, está atrás da mesa, não sai dali, né? Então isso serve para todo mundo, porque a gente gostaria também que todos que estivessem envolvidos na luta do sindicato, mesmo funcionários, pudessem ter não é questão de fisicamente não estar, né? Não estou exagerando, mas que estivessem com um projeto presente, né, do que é que está fazendo no sindicato. Então, e uma das maneiras mais fortes, isso é recomendação minha cadeira, assim, né, para lutar contra a burocratização, é investir na organização de base, porque é trazendo os trabalhadores para dentro do sindicato para nos fiscalizar, a nós funcionários e a nós dirigentes, é que a gente consegue garantir que a gente está fazendo a coisa certa e que a gente está no caminho. Quanto mais distante eles estiverem,
mais possibilidades, mais tentações, digamos assim, surgem. Então essa questão de estar sempre com os trabalhadores ativistas, militantes, organizando a base, trazendo para dentro do sindicato, fazendo eles perguntarem, questionarem, pedir prestação de contas, é isso mesmo. É porque a gente vai estar se policiando, inclusive, eu acho que isso é muito saudável. E eu diria que para administrar recursos, como a gente administra, alguns sindicatos, vocês sabem, têm orçamentos maiores que de muitas prefeituras. E às vezes você elege um trabalhador da base, trabalhador assalariado, se vê diante do desafio de ter que, eu tenho que gerir um orçamento, 5 milhões, 6 milhões por ano, como que é isso? Né? Então acho que trazer a base para junto, até para entender as dificuldades que a gente está tendo, é sempre uma boa estratégia. Um outro desafio, que também tem a ver com isso, é que as nossas decisões sejam sempre baseadas no que a gente chama na CSP com lutas aí de democracia operária, né? Ou seja, não vou tomar decisão da minha cabeça. Eu tenho instâncias do sindicato, essas instâncias precisam estar vivas. É muito importante manter os organismos do sindicato funcionando. Se vocês têm conselho de representantes, ter uma certa regularidade, se tem secretarias que cuidam de determinados assuntos e que estão ali para elaborar, formular, trazer propostas sobre determinados assuntos, dá uma organicidade para essas secretarias. Claro que o máximo, que é a Assembleia e o Congresso da categoria, poder trazer indicativos, diretrizes para o trabalho de vocês, mas não adianta ter, eu vou depois falar para vocês sobre a coisa de ter ou não ter um administrador profissional. O que não pode é ter o administrador cabeça de planilha, que a gente chama, sabe? O cara que só está vendo número e tal, e que está completamente descolado do que a categoria está dizendo, o que quer, que sindicato que quer, para onde é que tem que ir. Tem que tudo girar para o objetivo que essa direção que foi eleita disse que vai fazer, né? E a gente percebe, eu falo para vocês, vocês também vão perceber isso, que é muito nítido. Você entra em qualquer sindicato e você sabe para que ele se propõe por tudo. Do jeito que você é atendido, do jeito que o telefone é atendido, do jeito que a cadeira está lá disposta para o social de ser atendido, do jeito que o advogado atende, do jeito que o médico atende, enfim. Tudo que o sindicato faz traduz, queiramos ou não, e para o sócio que está sendo atendido, traduz qual é a política que esse sindicato está se propondo a fazer. E eu acho que o que eu estou pedindo é, vamos refletir se a gente está realmente conseguindo implementar esse nosso objetivo na administração do sindicato? É isso. No caso aqui que eu estou falando de instâncias do sindicato, né, eu dei aqui um modelinho que o pessoal costuma usar hierarquicamente aí, que é a Assembleia, que seria a instância máxima, em termos às vezes mais quantitativo do que qualitativo, né, porque qualitativo o Congresso da categoria costuma representar até melhor. Depois o Conselho de Representantes, que reúne ativistas, delegados sindicais, cepeiros, militantes da categoria, a diretoria geral e uma diretoria executiva. Alguns sindicatos têm diretoria colegiada, enfim, só uma sugestão aqui, né? Mas que quem está administrando, quem está gerindo, quem está decidindo, assinando o cheque, dizendo é para cá que vai o dinheiro, fazendo uma imagem muito forçada aqui, precisa saber se essas instâncias estão de acordo com isso, se a gente está fazendo o que foi deliberado. Ok? Ok, assim, né? Entendido. Quarto desafio que eu estou colocando aqui tem a ver com o nosso dia a dia dentro do sindicato. A gente sempre fala que o bom é que o dirigente não esteja lá dentro do sindicato, tem que estar na base, tem que estar junto com o trabalhador para ouvir o que está fazendo, mas ele precisa estar lá dentro, ele tem tarefas. Aliás, ele não pode se eximir dessas tarefas, foi eleito para isso, foi eleito para fazer o sindicato funcionar. Fazer o sindicato funcionar é o sindicato lutar, mas é o sindicato existir. E o sindicato existir tem água, luz, telefone, funcionário, conta para pagar, como todo mundo, né? Então, como há essa necessidade da gente estar, e sem falar que o sindicato, ele, como a gente fala aqui da ideia de que o sindicato ele é um espaço de organização, né? Fisicamente. Então, ele é o lugar onde os trabalhadores vão fazer uma reunião, vão se encontrar, vão tomar suas decisões. E como que é a vida nesse espaço, né? Como é que são as nossas relações dentro do sindicato? E eu digo que é um desafio nosso de fazer isso ser muito melhor do que qualquer outro espaço. E por isso que eu estou chamando aqui de que nós temos que construir relações dentro dos sindicatos entre companheiros, funcionários, diretores, diretoras, né? Com todas as diversidades que tiver, de gênero, de raça, de orientação sexual, do que for, de muito respeito. E eu estou dizendo que são relações baseadas na moral da classe operária, que proporcione um ambiente de trabalho
Isso é uma mágica, quando a gente conseguir isso, né? Agradável e produtivo. Ou seja, não pode ficar num grau de informalidade que vai passando para a falta de profissionalismo, porque a gente está ali para trabalhar. Principalmente falo como funcionário de sindicato, que já fui e que hoje trabalho muito. Então, é essa questão de você saber que se produz, se atende bem, se responde, então cumpre qual é a minha tarefa é feita, mas que isso não é feito com assédio moral, que isso não é feito sob pressão, que isso é feito entre companheiros de uma forma bacana. Esse é um grande desafio nosso. Como é que a gente faz isso ser diferente? Senão não vamos reproduzir os males que a gente sofre aí fora dentro do sindicato. Eu estou chamando aqui de moral da classe operária princípios aí como, né, na verdade, valores como solidariedade, respeito à diversidade, não agressão, nem física, nem verbal, trabalho coletivo, sem calúnias, honestidade. Diria que tudo isso é importante para a gente trabalhar juntos. E quando a gente fala trabalho coletivo, até um parênteses, assim, acho que tem trabalho coletivo e tem divisão de tarefas. Divisão de tarefa, cada um põe embaixo do braço, vai lá e faz. O trabalho coletivo é aquele que você já nem sabe mais quem fez. Sabe o